Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11, diz assim: o anjo fala com Gideão. Observa que está com letra maiúscula, porque esse anjo aqui é o próprio Jesus, é o anjo do Senhor. Então o anjo do Senhor, Jesus, veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertence a Joás, o abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Aleluia. Até aqui. Hoje o Espírito Santo te trouxe aqui, te colocou aí para ouvir dizer: Deus nunca te dá nada que não tenha um significado e um propósito. Esconde isso dentro do teu espírito. Abre bem os teus ouvidos e ouve. A Bíblia fala que não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. A Bíblia diz que os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados por Ele. Deus conhece tudo. Tudo. E se a Bíblia está se referindo a detalhes, quem fica parado reparando uma folha cair da árvore? Ou esperando ela cair? Quem um dia parou para se preocupar em contar os fios de cabelo da cabeça? Se o Espírito Santo está mostrando que o nosso Deus está preocupado com detalhes, com coisas tão simples, tão pequenas aos olhos dos homens, é porque tudo isso tem um propósito de Deus. Você pode achar que é simples você sair da tua casa, do teu trabalho, se dirigir à igreja, sentar para ouvir a palavra. Pode achar que terminou o culto e achar que nada aconteceu na tua vida, na tua casa, no dia de amanhã, que ainda nem se levantou, que nada aconteceu na tua família, que nada está acontecendo, que aparentemente está tudo igual. Mas o que Deus colocou de riquezas dentro de nós, uma hora Ele vai trazer à tona para te mostrar a hora certa de manifestar aquela riqueza na tua vida. Já era costume dos pais ensinar os filhos em Israel o Pentateuco quando sentavam na mesa antes da refeição chegar. Tudo isso parecia uma coisa simples, já era uma rotina. Mas quando o anjo do Senhor apareceu para Gideão e disse: varão valoroso, que era com ele, quando o anjo do Senhor se manifestou a ele, ele disse: Senhor, se tu é conosco, que é feito das maravilhas que os nossos pais nos contaram no passado? Que é feito dessas maravilhas? Olha o que o Espírito Santo está nos ensinando nessa noite. Detalhes podem abrir portas na tua vida que por todos os anos que você viva nessa terra, ainda assim você não vai terminar de contar as bênçãos que esse detalhe pode trazer. Um detalhe que Gideão atentou: se está me sobrevindo isso, por que está sobrevindo se eu guardo as maravilhas que os meus pais contaram no passado? Se temos guardado a tua palavra. Observe o que o Espírito Santo está dizendo. Davi, em uma frase, no Salmo 119, verso 11, ele disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Você não acha outro dizendo isso. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tu pode aparentar que isso é uma coisa simples. Mas o mesmo Jesus que desceu nessa terra para sair do ventre de uma mulher simples, habitar no meio de um povo simples, viver nessa terra de uma maneira simples, nascer num lugar simples, o mesmo Jesus hoje está coroado de uma glória tão esplendorosa e maravilhosa, cujo seu rosto brilha mais que o sol, os olhos como chama de fogo, cabelo mais alvo que a neve, as vestes compridas, cingidas e talares, cinturão de peito no ouro, faixa na coxa que declara Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, os pés reluzentes como bronze refinado em fornalha, várias diademas, várias coroas na cabeça, e todo o poder foi dado a ele no céu e na terra, a espada que sai da sua boca, que é mais penetrante que qualquer outra de 2 fios, na sua mão direita 7 estrelas e 7 castiçais, que são as 7 igrejas, os 7 anjos das igrejas. Esse mesmo Jesus que nasceu de uma mulher simples, é dono do ouro e da prata, dono da terra, da sua plenitude, de tudo que nele há. Então o Espírito Santo nessa noite te chama para atentar para as coisas simples. É para as coisas simples. Elias queria ver Deus, encontrar Deus, num terremoto, num vendaval, em manifestações alarmantes. Passou uma simples brisa pelo seu rosto e no meio dela Deus falou com ele. Aleluia. Amã achou que era um homem luxuoso, era ministro do rei, conselheiro, vivia no palácio, preparou uma forca para Mardoqueu no quintal da casa dele, faria um espetáculo com aquilo, estava armando uma conspiração, tinha planos. Mas Mardoqueu teve uma atitude simples no passado, impedir que a vida de um homem fosse ceifada numa trama, em um assassinato, numa traição, num plano maligno, e delatou, denunciou. Teve uma atitude simples, não esperou recompensa, mas o nosso Deus registrou isso lá na glória. E esse homem simples simplesmente impediu que a vida do rei fosse ceifada naquela emboscada. E lá na frente, o Espírito de Deus mostrou o que Deus faz com as atitudes simples, porém que são para a glória e honra do nome dele. Mas por que o Espírito Santo me trouxe aqui hoje para me dizer isso? Por que o Espírito Santo me colocou aí para me dizer isso, para mim estar ouvindo isso? Porque você tem que começar servindo a Deus na simplicidade do que tu és. Se Ele quiser te elevar a outros lugares, a simplicidade tem que continuar na nossa vida. A humildade não pode se ausentar de nós. Mas se tu não servir a Deus naquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos, Ele não vai te transportar a outros lugares para você glorificar o nome dEle com coisas maiores. Então é na simplicidade. Gideão estava fazendo um serviço simples, colhendo trigo, trabalhando lá no trigo, para trazer para o lagar, para esconder, para que a família dele sobrevivesse. Quando os medianitas descessem da montanha naquele período e saqueasse todo o acampamento, lá todo o arraial, somente sobrava da casa dele. Porque para ele, aquilo que muitos consideravam simples é trigo. Trigo está lá quanto a plantação de trigo. O que muitos consideravam simples, ele considerava valioso. Ele se preocupava em, antes que ficasse o tempo a mais ali exposto, em esconder antes que os medianitas descessem para saquear. E foi essa simplicidade de atitude que fez o Espírito Santo desejá-lo. Se você não zelar pelas coisas simples que Deus colocou na tua mão, Ele não te dará coisas grandes para você administrar. Guarda essa frase, esconde ela no teu coração. Vou repetir: se você não zelar pelas coisas simples que Deus tem trazido, colocado nas tuas mãos, Deus não trará coisas grandes para você administrar. Nosso Deus é um Deus de detalhes. Ele observa detalhes, Ele atenta para detalhes.
aqui na terra, nascesse no meio de animais, dentro de um estábulo, numa manjedoura. Jesus não nasceu num palácio todo luxuoso, com pedras brilhantes e ouros. Não nasceu de uma mulher que tinha nível intelectual. Nasceu de uma mulher simples, serva de Deus, honesta, fiel, obediente aos mandamentos do Senhor e simples. Então hoje o Espírito Santo está te chamando para valorizar as coisas simples. Sabe quando você dá valor à tua saúde? Quando a pessoa começa a perder a saúde. Mas enquanto está com saúde, nem mencionamos ela. Sabe quando é que você dá valor? A poder andar. Andar é uma coisa tão simples. Quando você fica numa cama, quer andar e não consegue sair dela. Sabe quando é que você dá valor a enxergar? A enxergar é uma coisa tão simples. Quando você vê a tua visão comprometida e você não consegue enxergar mais como antes. Sabe quando é que você dá valor ao ouvido? Ninguém atenta para isso. Eu estou ouvindo. Mas é quando você perde a audição, quer ouvir e não consegue. A angústia de você querer ouvir, não está conseguindo. O som não chegar ao teu, não fazer retinir o teu tímpano para a informação chegar daquilo que você está ouvindo. Sabe quando é que você dá valor ao prazer de mastigar um alimento? Você dá valor quando a tua boca está cometida de enfermidade, você não consegue mastigar. Tem pessoas que têm que se alimentar através de sondas em leite de hospital. Então olha o que o Espírito Santo está te dizendo, e Paulo entendeu isso. Em tudo dai graças a Deus, porque essa é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Dá graças a Deus por tudo que tem chegado na tua vida. Dá graças a Deus, porque Ele vai depois trazer você para um outro nível, para coisas maiores. Ele vai mudar coisas na tua vida, Ele vai te levar a outros lugares, quando Ele vê você valorizar o que você está vendo como simples. Quando você valoriza as coisas simples, Ele te conduz às coisas grandes. Aleluia. Mesmo uma pessoa fala assim, vamos dar uma caminhada? Não quero dar caminhada não gosto de andar. Andar é uma coisa tão chata, estou cansado. Mas quando a pessoa está em impossibilidade de andar, o que ela deseja é andar. Tem pessoas que estão amarradas por correntes malignas dentro de casa, quer sair de casa, mas não consegue. Eu vi um homem viver essa situação que eu estou te falando. Ele não conseguia botar o pé para fora do portão da casa dele. Tinha pernas, tinha saúde, mas não conseguia andar para fora de casa. A Bíblia fala que se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tu pode andar? Levanta a tua mão e dá glória a Deus. Tu pode falar? Que angústia a pessoa querer falar e não conseguir falar. Tu pode enxergar? Tu pode ouvir? Tu pode comer? Você pode beber? Você pode se locomover? Você deita a cabeça no travesseiro e dorme? Então fala, obrigado Jesus. Tu me trouxe aqui nesse dia. Tu me fez parar de frente a essa câmera. Tu me fez parar de frente a esse computador para aprender a valorizar as coisas simples que o Senhor tem dado. Porque é só valorizando as coisas simples que eu vou ser posto para administrar coisas grandes. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então o Espírito Santo te colocou aí para ouvir isso. Gideão era simples. Ele disse que a família dele era menor. A tribo dele era menor em Israel. Ele era o menor na casa do pai dele. O que o senhor vai fazer com um homem desse? Vou pegar aquilo que você escondeu de valor. E que ninguém está mencionando aqui, ó. Todo mundo sendo saqueado pelos medianitas, sendo roubado. Mas ninguém tinha mencionado o que ele mencionou. Senhor, se tu é conosco, o que é feito das maravilhas que nossos pais nos contaram no passado? Gideão estava querendo dizer, Senhor, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se tu és o mesmo, por que isso está nos acontecendo? Aí Deus falou, vai nessa força. Tu entendeu que eu não mudo. Tu entendeu que para mim não há perto nem distância, não há altura nem profundidade. Que eu sou o Senhor e ordenando eu, ninguém impedirá. Ele livrou ou não livrou Israel? Depois tu continua a leitura. Livrou ou não livrou da mão dos medianitas? Livrou poderosamente ou não livrou?
Deus é fiel àqueles que são fiéis à sua palavra. Se você está recebendo uma coisa simples, aparentemente simples, porque tudo que Deus nos dá é glorioso, é muito glorioso. Amém. Mas se muitos estão julgando ser simples e você está valorizando como glorioso, está escondendo, zelando e guardando, Deus hoje te arranca do lugar que você está, da posição espiritual que você está, e vai te fazer subir mais um degrau. Subindo mais um degrau, tua visão vai aumentando. Tu vai vendo coisas que você não estava vendo. Começa a partir de hoje a valorizar as coisas simples. Começa a partir de hoje a glorificar a Deus em tudo que chega nas tuas mãos. Tudo. Aleluia. Começa a valorizar a Deus em tudo que chega nas tuas mãos. Casca de banana é uma coisa simples. A gente não come a casca, a gente come a banana. Vai comendo uma banana lá na Etiópia, no meio daquelas crianças, e joga a casca no chão para você ver o que vai acontecer. Vai ter uma disputa pela casca de banana que você jogou no chão. Vai ter uma disputa para comer aquela casca de banana. Resto de comida que fica no prato, raspamos e botamos no lixo. Raspa esse restinho de comida no chão, sujo, lá na Etiópia, lá na África, onde tem crianças comendo insetos, passando fome terrível. Raspa aquele pouco de comida lá no chão, para você ver se elas não se atiram no chão e comem com a terra aquela comida que você jogou. Então hoje o Espírito Santo te trouxe aqui, nos trouxe aqui, te colocou aí para ouvir isso. Dá glória a Deus e graças a Deus em tudo. Não deixa a murmuração entrar nos teus lábios. Ventilador é uma coisa simples. Simples. Será que acharíamos ele tão simples se a gente estivesse naquela época dentro de cavernas onde não tinha ventilação nenhuma, com os calor escaldante de cerca de 50 graus, onde nossos irmãos estavam se escondendo do Império Romano para fazer um culto e adorar a Deus? Então tudo aquilo que a gente pensou que era tão simples, a gente tem que glorificar e exaltar a Deus, porque tem um valor extraordinário. Foi para isso que o Espírito Santo te colocou aí. Tu achou que foi simples? Você sair da tua casa ou do trabalho, pegar uma condução, chegar até aqui, subir, daqui a pouco eu vou embora, e amanhã mais um dia. Tem gente que saiu de casa hoje pela manhã e não vai voltar para casa. Ficou pelo caminho, a direção foi mudada, foi para o leito de hospital e de lá para uma sepultura. E você veio para a igreja e da igreja vai para a tua casa. Será que é tão simples? A reportagem mostrou essa semana crianças saindo da escola, simples. Quase chorei quando eu vi aquela cena. Quase chorei. Criança saindo da escola com mãe, pai, avô no ponto de ônibus. Motorista veio, subiu a calçada em alta velocidade, passou o sinal, atropelou as crianças, atropelou os pais e viu o corpo de uma menina com a brusinha da escola, cheia de sangue, deitada no chão, e o adulto lá do lado, não sei se era parente, morta. É simples ir na escola pegar teu filho e voltar. Glorifica a Deus quando tu sai, glorifica a Deus quando tu volta, agradece a Deus pelo que tu comeu, agradece a Deus pelo que tu vestiu, pelo que tu bebeu, agradece a Deus pelo teto que está na tua cabeça. Foi para isso que o Espírito Santo te trouxe hoje aqui. Seja mais grato a Deus. Aleluia, glória a Deus. Seja mais grato a Deus. Que aquela criança nunca mais vai para a escola nem vai voltar para casa, mas o teu filho, minha filha, vai para a escola e volta para casa, em nome de Jesus, pela misericórdia dele. Então agradece a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Como diz aquele louvor, hoje eu não vim te pedir, hoje eu só vim aqui te adorar. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, porque tem gente deitado em pia de hospital, porque não tem mais vaga. Dependendo que alguém lembre que ele está lá para trocar um soro, para dar uma água, para perguntar se está melhor. E
e eu vou sair de casa daqui a pouco, vou para minha casa e logo mais vou deitar na minha cama e vou dormir. Aí tu vê que dormir não é uma coisa tão simples. Aí que você vê. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor, que mostrou a riqueza que existe na simplicidade das coisas. Adore a Deus, agradeça a Ele, e a Ele seja toda honra, toda glória, todo louvor. Vai nessa tua força, minha irmã. Vai nessa força, meu irmão. Glória. Adorando, zelando, guardando e vivendo e praticando e valorizando o que Deus tem colocado na tua vida, que é a santa, bendita e gloriosa palavra dele. E que o Espírito Santo nos alimente e nos abençoe com ela. E a Ele seja toda a glória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor.